Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, hoje eu vou estar trazendo a segunda mensagem dessa nossa série de Setembro Amarelo. Semana passada nós falamos sobre ansiedade, como uma boa palavra, ela é poderosa para animar o coração que está ansioso. É uma boa palavra capaz de nos animar o coração que está em sofrimento. Amém? E nós aprendemos aqui que nós encontramos a boa palavra, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela gera vida dentro de nós. Amém? Ela é terapêutica, ela pode curar áreas, lugares, coisas da nossa vida. Ela é capaz de visitar lugares onde ninguém pode entrar. Mas essa palavra é poderosa para isso. Amém? A mensagem está lá no YouTube. Se você conhece alguém que está passando por esse momento de ansiedade, preocupações, manda o link lá da mensagem para essa pessoa. Compartilhe com outras pessoas. Vamos espalhar a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém? E hoje, com base nesse personagem de Elias, eu quero trazer o segundo tema que nós vamos tratar aqui. Nós vamos falar um pouco sobre depressão. Amém? Vamos falar o que a Bíblia diz sobre isso. E através da vida desse homem, características que nos mostram não apenas um sintoma, mas que somos capazes de em Deus, sermos curados nessa causa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então, se você quiser abrir seu bloco de notas, se você trouxe papel, caneta, se você quiser anotar, fique à vontade, tá bom? Fique à vontade para se encher da palavra do Senhor nessa noite, para você compartilhar com outras pessoas também. É um tema muito atual, não é? É falado muito sobre isso. Eu tenho atendido em clínica psicológica, em tratamento terapêutico, e eu vejo, irmão, cada caso que acontece lá, as demandas que vêm sendo apresentadas. Então, só para você ter noção, numa clínica onde atendem aproximadamente 40 terapeutas que estão ali para atender, nós temos uma reserva, nós temos pacientes em espera, uma lista de espera com mais de 700 pessoas aguardando atendimento, para vocês terem noção. Mais de 700 pessoas não conseguem ainda ser atendidas, a demanda é muito grande, e a queixa que vem é sobre depressão, maioria dos casos, claro, é sobre depressão. Então acho muito importante nós falarmos sobre isso. Nós estamos aqui em irmãos, nós estamos aqui em família, e nós temos algo em comum, e nós cremos nessa palavra que ela é poder, amém? Nós cremos que essa palavra ela é poderosa, em nome de Jesus, tá bom? Para a gente entender o que é depressão, é uma doença psiquiátrica que afeta o emocional da pessoa. Quando afetado o emocional da pessoa, alguns sintomas começam a aparecer: tristeza profunda, perda de apetite, perda de interesse pelas atividades do dia a dia, aquilo que estava acostumado a fazer, agora não tem mais vontade de fazer, a gente adia as coisas, a gente não quer fazer mais, não é? Esse sentimento, pessimismo, baixa autoestima, desânimo, tudo isso são fatores, são sintomas que vão aparecendo na nossa vida e causam prejuízos significativos no nosso dia. Compromete o nosso dia. Não que somos obrigados a produzir. Mas se esses sintomas têm aparecido, nós precisamos dar uma atenção sobre isso. Nós precisamos dar uma atenção a essa parte emocional que nós trazemos. Lembra, domingo passado, eu disse a vocês, Deus nos criou corpo, alma e espírito. Amém? Então nós precisamos dar uma atenção para alguns sintomas que estão surgindo. Muitas vezes negligenciamos, mas nós precisamos dar uma atenção, porque a Bíblia fala sobre isso. E se for importante a Bíblia falar, é importante que eu e você também venhamos nos cuidar. Amém? Venhamos nos aprofundar sobre isso. Tem uma estatística aqui, da Organização Mundial da Saúde. Cerca de 5,8% da população brasileira sofre de depressão. Essa porcentagem equivale a mais de 11 milhões de pessoas que hoje estão sofrendo com depressão no Brasil. Mundialmente falando, o Brasil está em segundo lugar, com maior índice de pessoas com depressão, perdendo apenas para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem cerca de 17 milhões de pessoas sofrendo dessa doença. Amém? Depressão não é falta de Deus. Entenda isso, por favor.
precisamos ressignificar de algum conceito que vamos trazendo lá de trás, instrução, mas isso é demônio, mas isso é isso, a gente tem a mania de demonizar as coisas, né? Estamos demonizando, quando na verdade são comportamentos, quando na verdade é química do nosso cérebro, que nós precisamos dar uma atenção, e que tudo isso está trazendo esses sintomas, está ocorrendo essas coisas na vida da pessoa. Pode ser um homem de Deus, pode ser uma mulher de Deus, ela pode correr o risco de desenvolver uma depressão. Nós estamos falando aqui de quem? De Elias. Quem era Elias? Eu tenho certeza de perguntar para todos vocês que estão aqui, vocês têm algo para falar de Elias? Um homem de Deus, um profeta do Senhor, alguém que vem lá da região de Gileade, com uma palavra de Deus, se apresenta diante de Acabe, e vai dizer, segundo a minha palavra, não vai chover. Segundo a minha palavra, não vai chover. Um homem conectado com Deus, andava com Deus, mas passou por esse período. Tenta imaginar alguém que em seu ministério se preparou tanto, que em seu ministério sabia a responsabilidade que ele traria para uma nação, a palavra que ele estava responsabilizado em levar para uma nação. Agora, nós vamos ver esse mesmo homem sofrendo uma ameaça. Após viver um grande avivamento em Israel, onde no Monte Carmelo, profetas de Baal e de Azera estão ali reunidos. E um confronto ali é colocado. Elias fala para ele, levante o altar, clame ao Deus de vocês. O Deus que responder para o fogo, esse será o Deus verdadeiro. Profeta de Baal e de Azera levantam o altar e começam a sacrificar aos seus deuses, começam a se mutilar, começam a cantar, começam a dançar, todo o rito acontece ali, nenhum sinal. Agora chega a vez de Elias, Elias prepara o altar, conforme tem que ser feito, coloca tudo no seu devido lugar, não é de qualquer maneira, ele levanta um altar, e ele clama ao Senhor, coloca sobre o altar a oferta, e ele clama ao Senhor. E a Bíblia vai dizer, veio um fogo do céu, consumiu a oferta, lambeu a água que estava no corredor. Vai dizer que todos ali se prostraram, dizendo, só o Senhor é Deus. Foi algo maravilhoso, irmãos. Foi algo extraordinário. O que Elias vivenciou. Mas no dia seguinte, mensageiros de Jezabel vão até Elias com a seguinte mensagem. Se até amanhã essas horas, os profetas que você matou, você se tornará como um deles, você também será morto. Você vai morrer, Elias. Mas espera aí, Elias é homem de Deus, não é? É homem de Deus, não é? Não é? Não andava com Deus? Está conectado? Irmãos, num cenário como esse de uma ameaça, antes de voltar aqui para o texto, deixa eu só explicar rapidinho. Quimicamente, o que acontece no nosso cérebro? Quando nos deparamos com medo. Quando nós estamos em ambientes que nos ameaçam. Quando nos sentimos ameaçados. No nosso cérebro, nós liberamos algo chamado adrenalina. Já ouviu falar? Adrenalina. Ela é liberada aqui dentro, no nosso cérebro. E nós sabemos que todo o cérebro traz o comando para todo o corpo. Então todo o teu corpo está envolvido nessa química cerebral que o medo está gerando. Adrenalina. Nós achamos que a adrenalina nada mais é do que a sensação de descer a montanha-russa, de fazer uma atividade radical. A adrenalina é algo que faz a pessoa sentir o ímpeto de sobrevivência. Ela precisa se levantar e sobreviver. Você já teve essa sensação? Preciso me levantar e sobreviver. Eu preciso escapar disso que está acontecendo. Essa adrenalina, essa química cerebral que acontece no ser humano. Mas essa descarga de adrenalina, ela pode causar alguns danos em neurotransmissores que nós temos no nosso cérebro. Neurotransmissores são aquilo que é responsável pelo incentivo, pelo estímulo. E vai se perdendo. Começa a comprometer
nós não perdemos o incentivo, nós perdemos o estímulo, nós perdemos o interesse, nós perdemos a vontade, não encontramos recompensa em nada. Aquilo vai ficando vazio, a gente só quer fugir do medo que nós estamos sentindo, da ameaça que nós recebemos, e nós vemos isso em Elias. Recebida essa ameaça, o que ele faz? Ele passa em Berseba, e ele deixa o seu moço. Ele tinha um companheiro, ele deixou ali o seu companheiro. E depois de deixar o seu companheiro, ele vai para um deserto. Ele vai para um deserto. Nós precisamos, aqui através da vida de Elias, nós vamos encontrar algumas características de quem tem medo. Primeira delas, primeira característica de quem tem medo, de quem começa a desenvolver desse transtorno de uma depressão na vida. Preste atenção nisso. Primeira característica, aquilo que ele ouve, ele já imagina. Aquilo que ele já está ouvindo, ele já está imaginando. Nem viveu aquilo, mas já está antecipando o sofrimento. Você conhece gente assim? Sofre por antecipação? Nem aconteceu, não chegou o dia ainda. Não chegou o dia de tal tarefa, de realizar tal coisa, mas aquilo que ele ouve, ele já imagina. Uma notícia na TV. Viu uma notícia na TV de que está acontecendo tal coisa, de que várias pessoas estão infectadas com isso, com aquilo. Ela nem infectada está, mas ela já se considera uma. Porque aquilo que ela ouve, ela imagina. Aquilo que ela ouviu, ela reproduz na vida dela. Ela vai ativando no cérebro dela um senso de convencimento. Tem o poder de convencer a pessoa de que ela está com aquilo, sendo que não está. Então é uma característica de quem já está desenvolvendo um quadro depressivo. Aquilo que ouve, imagina, o medo tem a capacidade de fazer a pessoa ver o cenário da destruição e gerar desistência. O medo constrói cenários paralisantes. O medo paralisa. Paralisa. Você está convivendo com a cobrança de que tem que se levantar para fazer algo. Mas você está no efeito do medo e de uma ameaça, isso está paralisando você. Está com medo. Você está com medo. O medo paralisa, cria, constrói essas cenas paralisantes. E o que a Bíblia vai nos dizer sobre isso? Tome cuidado. A quem você está dando ouvido? Amém? Uma coisa é ouvir. Outra coisa totalmente diferente é você dar ouvidos. Nós estamos ouvindo coisas o dia inteiro. Nós somos cercados de barulhos e de ruídos, amém? Barulhos e ruídos, notícia, alguém que vem compartilhar algo, problema do A, do B, do C, da família tal, do fulano tal. Nós ouvimos o dia inteiro, mas não é sobre o ouvir, é sobre o que você dá ouvidos. Porque o que você dá ouvido dirige você. O que você dá ouvido dá destino para você. O que você dá ouvido entra no coração e vai tornando você exatamente o que você ouviu. E vai tornando você exatamente essa pessoa. Tome cuidado com o que você está ouvindo. Nós precisamos ter coragem. Coragem para dizer aos mensageiros de Jezabel: eu não quero ouvir você. Eu não quero ouvir você. Tem pessoas, irmão, que se aproximam de nós. É só desgraça, não é verdade? Só desgraça. É só desgraça. Se você conviver 24 horas com essa pessoa, 24 horas ela só tem coisa ruim para te contar. Eu não estou dizendo para você desprezar. Muito pelo contrário. Mas você tem convicção de onde você quer chegar? De quem você quer se tornar? Você pode ouvir tudo, mas cuidado com quem você dá ouvidos. Amém? Cuidado a quem você dá ouvidos. E o que você está deixando entrar dentro do teu coração. Segunda característica de quem começa a desenvolver esse quadro depressivo. Segunda coisa, a depressão nos leva a desistir de pessoas. Ela nos leva a desistir de pessoas. Amém? Ela nos leva a deixar pessoas no meio do caminho. O que Elias fez? Ouviu a mensagem de Jezabel. Ele deu ouvidos à mensagem, à ameaça de Jezabel. E ele vai em Berseba e deixa o seu
discípulo, o seu moço, o seu companheiro. Nos faz desistir de pessoas. Amém? O medo gera um sentimento de incapacidade de caminhar, instruir, mentorear e apacentar alguém. O medo vai tampando em nós a incapacidade. Nós vamos nos convencendo que nós não temos a melhor palavra para compartilhar. Nós vamos nos convencendo que nós não temos o melhor exemplo para poder compartilhar e dividir com alguém. Nós vamos nos convencendo dessas coisas. Estamos ali, desistindo de pessoas. Desistindo. Eu posso te dar um conselho? Ame seus amigos até eles se tornarem seu irmão. E quando chega nesse processo de se tornar irmão, nesse processo de maturidade, quando se transforma em irmão, o que vier a acontecer, vocês vão passar juntos. Vão suportar juntos. Amém? Nós vemos muitas amizades se desfazendo. Muitas amizades se desfazem. Amizades se desfazem. Irmandade não se desfaz. Existem ex-amigos, mas não existem ex-irmãos. Amém? Então ame pessoas, ame. Tome decisão de amar pessoas, até elas se tornarem seus irmãos. Até elas tornarem pessoas que, independente do que possa acontecer, elas vão caminhar contigo, elas vão estar do teu lado. Se você está passando algum momento vulnerável, de alguma fragilidade, vão continuar ali. A Bíblia vai dizer, Provérbios 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Amém? Ame pessoas, até elas se tornarem seus irmãos, em nome de Jesus. Você está desistindo de alguém? Você está desistindo de pessoas? Você está deixando pessoas no meio do caminho? Está deixando no meio do caminho? Chega de deixar pessoas no meio do caminho. E vamos vencer esse sentimento de incapacidade, de que nós não temos capacidade de instruir, tentar, orientar, caminhar, conviver com alguém, em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Até aqui, vocês estão entendendo a palavra? Terceira característica. A depressão te faz se servir das migalhas. A Bíblia fala que Elias deixa o seu companheiro ali em Berseba. Ele agora entra no deserto. Quando ele chega no deserto, nós lemos no texto, ele vai se deitar debaixo de um zimbro. Zimbro. Depois você pesquisa na sua casa o que é um zimbro. Tá bom? Só uma característica aqui que nos chama a atenção. O zimbro é uma árvore cujos seus galhos não tem folhagem completa. Tá? Alguém conhece zimbro aqui? Não? Não é natural aqui da nossa região. Lá para o lado, né, da Palestina, tudo, isso tem bastante. Então, cujo galho, a folhagem não é completa. Ou seja, se não tem folhagem completa, como é que você vai se refrescar num dia escaldante, com muito sol, deitar debaixo de uma árvore que vai te proporcionar uma sombra incompleta? Olha o nível daquilo que a gente se dispõe a ser servido, deitar em um lugar, ser servido de algo incompleto. Migalha. Migalhas. Nos leva a isso, nos leva a tomar essas decisões. O zimbro é uma árvore de folhas que não se completa, ela fornece uma sombra imperfeita. Quando nós estamos nesse nível de sofrimento, nós achamos que não temos força para sentar no banquete de um pai. Nos privamos das mesas que Deus prepara para nós. E mesas trazem cura. Mesas trazem reconciliação. Mesas trazem transformação de mente. Amém? Mesas trazem compartilhamento de caráter. Trazem alianças que nos protegem. Não podemos ser como Elias, que vê simplesmente um zimbro no meio do caminho. Vou me satisfazer com essa migalha. O sol vai torrar a tua cabeça. Você está entendendo isso? A situação vai continuar ainda te agoniando. A situação vai continuar
trazendo sofrimento para você, e você se contenta com pouco, o Senhor tem algo preparado para a minha alma e para a tua alma nessa noite. O Senhor tem algo preparado para nós, amém? Ó, quarta característica de quem começa a desenvolver de um quadro depressivo. A depressão nos faz sentir o complexo de singularidade. O que é o complexo de singularidade? É quando a pessoa se convence que ela é a única no cenário. Não existe o outro. Não existe o outro. Ela se vê única. Ela se vê exclusivo para aquela situação. Não existe outra pessoa, não existe alguém que possa me ajudar, não existe alguém que possa me ouvir, não existe alguém que possa me entender, não existe alguém que possa me orientar. É um complexo de singularidade, só existe eu, mais ninguém. E quando nós somos atingidos por esse complexo de singularidade, nós nos sentimos incapazes de receber ajuda. Porque uma coisa que é difícil para o homem, para o ser humano, é reconhecer que ele está vulnerável. Ninguém quer reconhecer que está vulnerável. A pessoa acha que é vergonhoso chegar ao ponto de pedir ajuda. Ela acha que é vergonhoso chegar ao ponto de gritar e dizer: alguém me ajuda, por favor. Alguém pode ver o que está acontecendo comigo. Alguém pode estar aqui, ó. Alguém pode me ouvir, alguém pode me orientar, alguém pode orar por mim. Se você tem sofrido desse complexo de singularidade, foi tão importante para Deus tratar sobre isso com Elias. Porque Elias vai dizer assim, quando o anjo do Senhor acorda ele, ele vai dizer para Deus o quê? Senhor, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Só restou eu. Só restou eu. É isso que Elias fala? Só restou eu, só está eu aqui. E o que Deus fala para Elias? Depois, quando ele está lá no Horebe, lá no monte. Foi tão importante para Deus responder esse conflito que Deus vai dizer para ele: Elias, eu reservei 7.000 que não dobraram os seus joelhos e nem beijaram a Baal. Nós temos dificuldade de reconhecer a nossa fragilidade. Nós temos dificuldade de reconhecer a nossa vulnerabilidade. Amém? Mas se você gritar por ajuda, você vai receber ajuda em nome de Jesus. Você vai receber ajuda em nome de Jesus. Não deixa a tua mente te convencer que você está sozinho. Ah, não tenho mais amigos. Já tive, não tenho. Ah, não tenho mais família. Já tive, hoje não tenho. Não existe isso. Amém? O reino de Deus é um reino de amigos. O reino de Deus é um reino de conexões. O reino de Deus é um reino de alianças. Amém? Então você não estará sozinho. Eu não estou sozinho. Você não está sozinho. Tem 7.000 pessoas que estão de pé para nos ajudar. Existem 7.000 pessoas que estão de pé, que podem estender a mão para mim, para você e dizer: você não vai desistir, você não vai ficar parado, você não vai ficar caído no meio do caminho. Deus tem algo para a sua vida. Eu acredito no que Deus tem para você. Vamos se levantar, porque a história não acaba aqui. Você não está sozinho. Deus tem ajuda do alto para você, e Deus tem amigos do reino na terra para caminhar junto com você. Amém? Aleluia. Quinta característica de quem começa a desenvolver esse quadro depressivo: o medo enxerga a morte como a única alternativa de alívio e solução para a dor. Olha o nível que um homem é capaz de chegar, que tendo a oportunidade de falar com Deus, não pede misericórdia, ele pede a morte. Não pede a graça, pede a morte. Não pede mais uma chance, pede a morte. Ele fala para Deus, Elias fala para Deus: Senhor, tira a minha vida. Tira a minha vida. Em outras palavras, Senhor, me mata, é melhor morrer. Porque eu sei que a morte vai resolver tudo isso, vai amenizar essa dor. Mas nós não podemos nos convencer disso. A alternativa não é essa. Escolher por esse caminho está sendo um pensamento muito egoísta. Amém? Preciso falar isso, entenda com toda a sua maturidade. Carregar um pensamento desse é carregar um pensamento egoísta. Porque quando eu alivio a minha dor com a morte, eu estou causando dor naqueles que estão ao meu redor.
Eu causo dor naqueles que me cercam. Eu causo dor naqueles que continuam. Eu causo dor naqueles que têm uma afeição, uma afetividade por mim. Amém? Se nós temos a oportunidade de falar com Deus e de Ele nos ouvir, que o nosso clamor seja: Senhor, a Tua graça me sustenta, a Tua misericórdia estará comigo. Nós temos 2 companheiros que caminham com a gente todos os dias. Bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Se nós temos a oportunidade de orar e falar com Deus, não clame pela sua desistência, mas clame por vida, porque o que Deus tem para a tua vida ainda não acabou. O caminho ainda é muito longo. O caminho ainda é muito longo. Deus vai te dar graça para você realizar o sonho. Deus vai te dar graça de você habitar em família. Deus vai te dar graça para você ser alegre mãe de filhos. Deus vai te dar graça de preparar um homem de Deus para casar com você, uma mulher de Deus para casar com você. Deus terá graça, Deus trará graça para que você viva a realização da sua faculdade, da sua profissão, daquilo que você tem buscado ser, da influência que Deus te levantou para ser no reino. Deus te dará graça. Se tem oportunidade para falar com Deus, não peça morte, peça vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Vida em abundância. Amém? Vida de Deus sobre nós em nome de Jesus. Vida de Deus sobre a nossa saúde, sobre as nossas emoções. Vida de Deus sobre o nosso futuro, sobre o nosso amanhã. Vida de Deus em nome de Jesus. Não peça morte, peça vida. Amém? Existem pessoas do teu lado que estão fazendo orações silenciosas. Nós não somos capazes de ouvir. Aí tem pessoas que estão caminhando com a gente, estão pedindo a morte para Deus. Mas vamos carregar vida, irmãos. Vamos carregar vida. Vamos carregar uma palavra de Deus. Vamos despertar essas pessoas de que elas não estão sozinhas. Elas vão sim ser ouvidas. Elas vão sim ter um acolhimento. Elas terão sim uma escuta. Elas terão sim alguém que vai estender a mão, que vai se compadecer. Nós vemos isso em Jesus. Hebreus 10 vai dizer: não temos outro sacerdote que possa se compadecer de nós, mas Ele, como um de nós, foi tentado. Conhece a minha dor, conhece a tua dor. Em tudo Jesus foi tentado, em tudo Ele também sofreu. Ele sabe a dor que eu sinto e a dor que você sente. Mas Ele foi fiel até a morte, Ele foi até o final. Ele não desistiu. Não desista, meu irmão. Não desista. Não peça morte, peça vida, em nome de Jesus. A Bíblia fala que o anjo do Senhor está ali, acorda Elias, porque ele agora vai dormir, não é? Ele agora vai dormir. Sono não resolve a nossa dor. O nosso jeitinho não resolve a nossa dor. Aquilo que a gente julga ser legalzinho, o bom conselho que eu vi da internet, algo que está lá do livro do autoajuda, o que A, B falou, o que C falou, o que D falou. Sono não resolve a sua dor. Elias deitou e dormiu. Elias deitou e dormiu para amenizar. Está acostumado a fazer isso? A gente deita e dorme para amenizar o que está acontecendo, para amenizar a situação, para a gente não se ver sendo castigado por esse sofrimento. Mas sono, fala comigo, sono não resolve a minha dor. Você pode usar da sua maneira para aliviar a sua dor, mas nos ambientes onde o medo está te aprisionando, eu creio que existe uma palavra do céu que pode encontrar você nesse ambiente. Uma palavra do céu que pode ir na sua direção, que é capaz de tirar você desse ambiente e trazer transformação. Um anjo do Senhor vai até Elias. A palavra anjo significa mensageiro, portador de uma mensagem. Então, nesses ambientes onde o medo nos aprisiona, só uma palavra do céu é capaz. Uma palavra do alto é capaz de vir
e nos convidar a uma transformação. Porque, a mensagem do céu não foi um anjo colocando um pó mágico em cima de Elias, para ele dar um salto debaixo daquela árvore que ele estava dormindo. Mas a mensagem do céu para dizer a Elias é que a história não acabava ali, ainda havia continuidade. Então, do que nós temos da parte de Deus, é um céu dizendo: não para, porque a história continua. Não desiste, porque a história continua. Não abra mão da família, porque a história continua. Não abaixe as suas armas, porque a história continua. Não desista de pessoas, porque a história continua. Não abandone o seu marido, porque a história continua. Não abandone a esposa, porque a história continua. Não abandone os seus filhos, porque a história continua. A mensagem do céu foi essa. Foi um convite para Elias reagir. Fala comigo, reagir. O céu espera a nossa reação. Amém? O céu espera a nossa reação. E se há uma palavra de Deus na tua direção, o que você está disposto a fazer com o que Deus está falando? O que você está disposto a fazer? Qual é a tua reação diante do que o céu está falando? Sabe qual foi a reação de Elias? E que não é diferente da nossa. A mensagem do céu é: Elias, levanta e come. A Bíblia fala que Elias levantou e comeu e voltou a dormir. Ele voltou a dormir. É o que acontece com a gente, irmãos. A gente ouve Deus falar e a gente volta a dormir de novo. Porque a gente usa o nosso método, a nossa forma para aliviar a nossa dor. A gente volta a dormir. Parece não ter muita coerência isso, né? Parece ser fácil para os de fora falar: pô, mas Deus não falou contigo? Você não recebeu uma palavra? Deus não falou que ia fazer tal coisa? Deus não te prometeu algo? Deus não prometeu tal coisa? Mas a gente volta a dormir, irmãos. Mas a gente volta a dormir, mas esse Deus é cheio de graça e misericórdia. E ainda que a gente volte a dormir por causa do cansaço desse sofrimento, o céu não vai desistir da gente. O céu não vai desistir de você. Pela segunda vez a Bíblia vai dizer: o anjo do Senhor vai até Elias e fala: Elias, levanta e come. Levanta e come. Elias come, bebe. E a Bíblia vai dizer que com a força daquela comida ele caminha até Horebe, o monte de Deus. Irmãos, nós temos comidos em cultos, conferências, congressos, em células, reuniões, simpósios, apelos. Mas nós temos que nos atentar a algo. Que nós estamos comendo, nós não podemos voltar a dormir de novo. Se nós estamos voltando a dormir, ainda, mesmo que depois de tudo que Deus tem falado, nós precisamos dar uma atenção ao que está acontecendo. Nós precisamos dar uma atenção a algo que está em desequilíbrio aqui dentro. Você está entendendo isso? Amém? Se nós estamos comendo e voltando a dormir, o céu não desiste de nós. Mas nós precisamos dar uma atenção, porque agora é a nossa vez de dar uma reação. Porque agora é a minha vez de dar uma reação. É a sua vez de dar uma reação. Amém? Se nós estamos nos levantando, se uma palavra nos desperta e nós estamos comendo, precisamos decidir nos levantar, precisamos decidir nos cuidar, precisamos decidir pedir ajuda, precisamos decidir dar uma atenção ao que está causando desequilíbrio. A caminhar com pessoas de fé, a procurar também especialistas da área da saúde, que vão nos ajudar a colocar em equilíbrio algumas coisas que têm desequilíbrio aqui dentro. Tem casos de pessoas, irmãos, que desenvolvem muito a desmotivação, a perda de interesse, a tristeza profunda.
Tem pessoas que, se fizer uma reposição de vitamina, uma suplementação, isso vai ajudar também. E uma vitamina que é muito boa para nos ajudar nessa questão emocional é a vitamina D. Já ouviu falar dela já? A vitamina D é um presente que Deus te dá todo dia. A medicina comprova isso. 20 minutos do seu dia que você se expõe ao sol, você está abastecendo o seu corpo com vitamina D. Comer alguns alimentos também, principalmente proteína, em carne, em leite, carne de peixe. Estava fazendo essa pesquisa. Isso vai ajudar para que o teu corpo, o teu organismo consiga reagir, porque Deus não está calado, Deus está falando. E se Deus está falando, eu preciso reagir. Se Deus está falando, eu preciso pedir ajuda. Se Deus está falando, eu preciso dar uma atenção ao que está acontecendo. Se Deus está falando, eu não posso me convencer de que vai ser sempre assim. Pelo contrário, dias maus vão chegar, mas eles não vão ser para sempre. Amém? Eles não serão para sempre. Nós precisamos nos levantar, precisamos tomar essa reação. Aleluia. A Bíblia vai dizer que com a força daquela comida, Elias caminhou. Elias conseguiu sair daquele contexto. Amém? Quando nós vemos Elias sair do contexto, nós vemos que Deus traz a Elias um destino. Sabe o que Deus fala para Elias? Para um homem que abandonou um amigo em Betseba, que pediu a morte, que deu ouvidos a uma ameaça. Esse mesmo homem, que foi se deitar debaixo de um zimbro, se satisfazer com coisas imperfeitas, uma árvore que nem sombra podia dar direito para ele, ele vai se satisfazer com pouca coisa. Esse mesmo homem que nós estamos falando, foi um homem que recebeu de Deus um destino. Quando ele se levanta e vai até Horebe, e olha o que a Bíblia vai dizer: Horebe, um monte de Deus. Fala comigo, Horebe, um monte de Deus. Por que a Bíblia fala isso? Não seria só suficiente dizer Horebe, um monte? Amém? E está tudo bem? Mas por que a Bíblia vai trazer uma característica desse lugar? Horebe, monte de Deus. A palavra de Deus é poderosa para nos tirar desse ambiente de medo, de pessimismo, de clamor por morte, para nos fazer conduzir em lugares aonde Deus está. E só há continuidade nos lugares aonde Deus está. Elias vai para Horebe, um monte de Deus. Deus dá a Elias um destino. É como Deus dizendo para Elias: Elias, a história não acabou. Vai para o lugar onde eu estou. E lá em Horebe, um monte de Deus. Sabe o que Deus fala com ele dentro da caverna? Elias, por que você está aí? Saia. Você vai na Síria ungir Azael como rei. Você vai em Israel ungir Jeú como rei. Você vai até Eliseu para ungí-lo profeta no seu lugar. Deus estava dizendo: aonde eu estou, a história não acaba. Aonde eu estou, a história continua. Aonde eu estou, ainda há esperança. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Esteja em lugares aonde Deus está. Entre em ambientes aonde a presença de Deus está. Para você ter essa convicção de que a tua história, ela não acabou no nome de Jesus. A história não acabou. Em nome de Jesus. Se existe Deus no lugar, existe futuro. Amém? Amém? Se existe Deus no lugar, então existe futuro. Aí nós nos lembramos, eu quero finalizar aqui. O que está escrito lá em Jeremias 29. O contexto dessa palavra de Jeremias 29 é uma carta que está sendo escrita para o povo que está exilado na Babilônia, para um povo que foi tomado da sua terra e levado cativo para a Babilônia.
Eles não estavam mais no meio da sua cultura, da sua terra, entre os seus irmãos. Agora eles estão num país estrangeiro, numa cultura diferente, debaixo de um jugo. Mas uma carta é enviada para eles, nesse contexto. E o verso 11 vai dizer, Deus diz assim: eu é que sei o pensamento que tenho sobre vocês, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro, fala comigo, futuro, e uma esperança. Se tem Deus no lugar, então tem futuro. Se tem Deus no casamento, tem futuro. Se tem Deus na casa, tem futuro. Se tem Deus na profissão, então tem futuro. Se tem Deus no ministério, tem futuro. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? Caminhe para o lugar onde Deus está. Caminhe em direção onde Deus está sinalizando para você. Para Elias foi come e bebe, vai a Horebe, um monte de Deus. Caminhe nesses lugares. Ainda que te ofereça o atalho no meio do caminho, não aceite. Amém? Pessoas não são capazes de mudar o que Deus falou. O que Deus falou agora, o que Deus falou há 10 anos atrás. Se Deus não falou nada até agora, continua no que Deus falou 10 anos atrás. Não muda. Não muda. Pastor, mas as coisas mudam, pessoas mudam, muda isso, muda aquilo. Você só muda os seus passos se Deus falar com você. Se Deus falar com você. Amém? Pastor, mas Deus falou há 20 anos atrás. Se Deus falou há 20 anos atrás, permaneça. Permaneça. Continue. Só caminhe em lugares onde Deus está. Amém, gente? Vamos ficar de pé no nosso lugar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.